Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e comigo, Alcir Almeida. Seja bem-vindo para mais um programa, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa. Deem o seu like. Se não gostaram, deem o dislike e façam a sua crítica. Nós estamos aqui para aperfeiçoar o trabalho, para que cada vez mais vocês recebam a melhor forma o texto do Livro dos Espíritos. Forte abraço a cada um de vocês. Forte abraço, Honório. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a sua presença, Almeida. Almeida, semana passada nós mandamos abraço para alguns amigos nossos e hoje eu quero mandar um abraço para uma outra amiga nossa, que é a Ana Maria, lá de... Forte abraço, Ana. Rio das Ostras. Ela é trabalhadora, colaboradora da União Fraternal Paulo de Tarso. Ah, sim, nós vamos estar aí com vocês aí em Rio das Ostras, por meio virtual, no dia 20 de agosto, viu? Com aquele tema bacana que é família. O melhor é viver em família. Forte abraço para vocês aí nessa praia bacana, Praia Brava. É verdade, é verdade. Ana, um grande abraço e permaneça conosco em nossos estudos. Vamos lá, Almeida? Vamos lá. Almeida, este é o programa de número 249. Estamos chegando aos 250, Almeida. Este é o 249, nós continuamos estudando o bem e o mal, hoje a partir da questão 631, onde o Kardec faz a seguinte pergunta: o homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? O ser humano tem, né? E às vezes a gente esquece de juntar uma coisa com a outra. Nós já lemos aqui no programa, né, que quando nós chegamos ao estado hominal, nós ganhamos duas coisas: pensamento contínuo e livre-arbítrio. Ou seja, nós obtemos, adquirimos, nós conquistamos o que nós precisamos para, sim, distinguir o que é bem e o que é mal. Porque nós começamos a desenvolver a lógica, nós começamos a desenvolver o pensamento, o raciocínio lógico. Então a gente tem sim os meios. Diante daquilo que a vida nos apresenta, nós começamos a observar, começamos a avaliar e começamos a perceber as consequências dos atos, né? Aquilo que traz consequências boas é uma coisa boa, a gente repete. Aquilo que tem consequências ruins, a gente evita, a gente não faz mal, não faz mais, então é mal, tá? E nós vamos aos poucos, empiricamente, né? Isso mesmo. Pela prática, a gente vai aprendendo de formas cada vez mais complexas, né? Esse raciocínio se interpõe. Dessa forma, eu posso afirmar com muita tranquilidade, né, as características humanas de inteligência, de pensamento contínuo, de livre-arbítrio, nos permitem discernir o que é bem e o que é mal. É, exatamente, Almeida. Quando você falava, eu estava lembrando, eu não lembro exatamente do texto, mas se eu não me engano é um texto do Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando ele diz que no primeiro momento a gente erra porque não sabe, no segundo momento a gente erra porque escolhe errar, e no terceiro momento a gente nem pensa mais em errar. Não é exatamente assim que ele diz, não está me fugindo aqui o texto, mas é mais ou menos isso. Aos poucos a gente consegue, não tem outro verbo não, introjetar esse conhecimento, passa a fazer parte da nossa natureza saber. Não tente levantar as duas pernas ao mesmo tempo, você vai cair, né? Aos poucos a gente aprende, é uma perna, depois outra, a gente vai andando, né? Aí a gente começa a se arriscar e começa a correr, mas nunca a gente tenta
ficar com as duas pernas no ar, porque a gravidade nos traz de volta para o solo. É verdade. A gente aos poucos percebe e não faz isso mais. Se você tentar, você vai ter que fazer força. E chega um momento que você já está tão consciente que nem tenta mais. Nem tenta mais. Já sabe que não dá certo aquilo. E essas coisas bobinhas de levantar a perna se aplicam a outras, né? Claro, eu acho que nossos ouvintes estão entendendo. Que é brincadeira. Que isso é uma imagem que você está criando para a infinidade de coisas que a gente faz, sabendo que vai dar errado, mas faz a gente assim insiste, mesmo. Né? Ou então acredita que não, deu errado com o Almeida, mas comigo vai dar certo. É aquela história da bicicleta, né? Mãe, sem uma mão. Mãe, sem as duas. Mãe, sem os dentes. Então a gente tem que parar de ficar perdendo o dente, né? É verdade, Almeida. Repetindo a pergunta, Almeida, o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Sim. Resposta, sim. Quando ele crê em Deus e o quer saber. Eu pensei que você ia fazer uma ênfase com relação a isso. Não. Nós precisamos como diz outro, querer. Sim, e aquela história, tem uma hora que de tanto apanhar você passa a querer. Você passa a querer, exatamente. Deus deu-lhe a inteligência para discernir o bem do mal. Cabe a você usar a sua inteligência para fazer esse discernimento, para ter esse discernimento. Com certeza. Questão 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Semana passada a gente estava conversando sobre isso, né? Uhum. É aquela coisa. Lá no fundo, bem no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E eu esqueci de falar na pergunta anterior, mas vale o registro agora. Nós aprendemos pensamento contínuo, livre-arbítrio, mas a consciência está sendo formada desde sempre. Né? Deus colocou registrado na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Querer fazer as coisas certas já está lá registrado na consciência. É verdade, amigo. Então, quando a gente insiste, é uma questão de querer fazer besteira. Né? Tudo isso para dizer, olha, a gente, na consciência, se a gente só ouvisse a nossa consciência, a gente teria uma comunicação muito boa com ela e não cometeria, né, de achar que estava fazendo um bem e fazer um mal. Existem situações limites que realmente, às vezes, tu está achando que está fazendo bem, tu está fazendo mal danado. Tipo, um pai e uma mãe que ama demais os seus filhos. E aquele amor é tão forte e é tão descontrolado que super protege o filho, que para tudo que o filho faz, olha que bonitinho, olha que lindo, olha que maravilhoso, olha que como só o meu filho consegue fazer isso. Acaba fazendo mal. Acaba tornando aquela pessoa imatura, incapaz de compreender sua relação dentro da sociedade, acaba sendo um elemento não muito útil, não muito produtivo dentro da sociedade. Coisas assim acontecem? Acontecem. Mas, por exemplo, foi onde eu comecei a falar, é um amor descontrolado, é um amor de posse, é um amor que dá a perceber que a pessoa é vaidosa. O meu filho é o melhor do mundo, é o único, né? Aí você começa a perceber que tem outra coisa ali por detrás, né? É um egoísmo manifesto de uma maneira um pouco encoberta, tá? Mas respondendo ao objetivo, homem está sujeito a erros. Ok. Pode se enganar? Pode e fazemos muito, mas normalmente tem alguma outra falha que nos leva a perceber mal essa situação. É interessante, Almeida, porque às vezes a gente falando da maneira que a gente está falando, alguém pode pensar e dizer assim, nossa... Que pais são esses dois, hein? Não, e fica pensando assim, o Almeida e o Ricardo, eles devem ser muito perfeitos, porque eles falam de um jeito assim, eles falam com tanta convicção que, não, certamente eles não erram, eles não erram. Ou erra pra caraca, viu? E eu tô lembrando de mim... Tá lembrando das suas bancadas? Que eu me lembro todo o programa. Não, eu tô lembrando de mim
nas primeiras palestras que eu assistia na casa espírita, espelhava isso nas pessoas. E eu olhava assim para o palestrante e dizia, nossa, mas que esse cara aí, rapaz, deve ser, né? Esse cara aí... Como depois de Bezerra é ele. Depois de Bezerra ou ele, ou então ele está ali, né? E hoje... Ô, gente, nós estamos falando do livro, viu? Não está falando da gente, não. Né? E hoje a gente vê que, caramba, quem somos nós palestrantes? Somos seres humanos iguais a todos nós. A gente pode até não cometer o mesmo erro que você que está me vendo aí agora comete. Mas nós cometemos os erros que são compatíveis com a nossa idade espiritual, com a nossa maturidade espiritual. E por que eu tenho a preocupação de fazer esse comentário, Almeida? Porque eu já vi muito companheiro, ou muitos companheiros de caminhada espírita sofrendo, quase entrando num processo depressivo, porque não consegue fazer o bem que gostaria de fazer. E eu já comentei aqui outras vezes, para isso, se você é aquela pessoa que está sofrendo agora, porque se percebeu errando em determinadas coisas, lembre do Paulo de Tarso. É uma boa lembrança. Aquela frase do Paulo de Tarso traz uma paz, quando ele diz, que homem sou eu, que não consigo fazer o bem que quero, e não consigo evitar o mal que não quero. Gente, o Paulo de Tarso passou por isso. Todos passamos por isso. Lembremos de Pedro, o discípulo mais amado do Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes ao Pedro. E o Pedro, mas Senhor, claro que eu te amo. E Jesus diz, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes... Me negará 3 vezes. Me negarás 3 vezes. E o Pedro quase que entra. Ele surtou. Ele surtou, quase que entra numa depressão profunda naquele momento, quando ele está lá, e o galo canta e ele lembra e diz, caramba. Estava certo, homem. E aquela história, o Jesus, nessa colocação, daria para fazer uma palestra só sobre isso, né? Mas Jesus é aquela coisa, ele sabia que o Pedro ia fraquejar. Tu me amas? Sabe que lembra então, no momento que tu estiver lá deprê, depois que tu fez a besteira, que tu me amas, cara. Não foi por outro motivo que Jesus perguntou, né? Não foi para, vou fazer ele se sentir mal. Não, é para ele no meio, naquele momento mais escuro, de depressão, de desequilíbrio, de perceber as trevas em si, e todos nós temos trevas em nós. Exato. Né? No momento que ele estiver lá, entregue às próprias trevas, ele lembrar, não, eu amo Jesus. E o interessante, Almeida, nessa mesma frase, depois da 3ª pergunta e da 3ª confirmação, Jesus repete, né? Então apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo assim, nas entrelinhas, eu sei que você ainda é frágil, eu sei que você não está totalmente pronto, eu sei que você vai me negar, mas apacenta minhas ovelhas. Ainda assim eu confio em você, eu sei que você pode dar a volta por cima. Então, a gente não costuma fazer isso, mas a gente precisa pegar todos aqueles diálogos de Jesus com Pedro, com Tiago, com todos os apóstolos e nos colocarmos no lugar daqueles apóstolos. Porque dos piores, viu? Dos piores. Porque quando Jesus fala com Pedro, ele não está falando apenas para o Pedro, ele está falando para a humanidade toda. Ele está falando para nós ainda hoje. Né? Recomendo a leitura do Boa Nova, hein, gente? Isso aqui que a gente está falando está lá. Então fica essa sugestão, né, Almeida? Para a gente refletir nesse sentido, gente. Não nos condenemos pelo fato de ainda sermos frágeis. Estamos no processo. Como diz o outro, eu ouvi um texto lindo esta semana. Gente, a misericórdia de Deus se estabelece justamente nessa situação. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós não valemos nada. Me permita corrigir sua frase. Por favor. Ele sabe que nós valemos muito, mas que ainda... não se manifestou esse potencial. Não se manifestou
Essa capacidade. Essa mais-valia, mais-valia não, que Da outra acepção. da outra acepção. Esse valor. Aham. Hoje, nossos atos não demonstram a capacidade futura que nós temos. Como diz aquela frase, é uma frase de uma campanha de marketing, mas vale a pena, né? Eu tenho potencial ilimitado. Vocês também. Verdade. Todos nós temos. A questão Vocês têm potencial ilimitado. E a questão é desenvolver esse potencial. E esse potencial, ele não surge assim da noite para o dia. Não. Né? É um grãozinho a cada dia, é um passo de cada Não. vez. Nem o foguete que foi à Lua, ele vai de 0 a 100 em um segundo. É verdade. Ele vai ganhando velocidade aos poucos. Bacana, Almeida. Lemos a resposta? Não, né? Não. Vou repetir a pergunta. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Resposta. Jesus já vos disse: vede o que quereríeis que se fizessem ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Nós falamos disso na semana passada. Falamos. Falamos. Eu quero fazer determinada coisa. Eu estou na dúvida se isso é bom ou ruim, se é bem ou mal. Vamos lá. Se alguém fizesse isso para mim, eu ia gostar? Não, não ia gostar. Então não faça para o outro. Simples assim. Você veja que eu dei um exemplo que o outro quer, né? Pior que é isso, né? Eu gosto dessa frase, né? Eu gosto da da regra áurea. Está aí, é maravilhosa. Mas a gente tem que perceber as coisas. O que é que eu quero para meu filho? Eu quero que ele seja feliz. Mas eu quero que ele seja feliz hoje. Eu quero que ele seja feliz por uma semana. Eu quero que ele seja feliz por uma semana, por um mês, por um ano. Ou eu quero que ele tenha uma vida plena daqui para frente. Daqui até 10 mil, 100 mil, 1 milhão de anos. O que é que eu posso fazer? Eu sei que eu posso fazer muito pouco, mas o que eu posso fazer neste momento? Não nesse cenáriozinho pequeno de vou dar um doce para ele, não vou dar um doce para ele, né? Mas como é que eu estou formando aquele ser eterno que está ali, para que ele seja livre, né? Para que está sob a minha responsabilidade? Tem uma frase, Almeida, eu não lembro onde eu vi isso, mas diz que a frase diz o seguinte: pais de sucesso são aqueles que se tornam dispensáveis para seus filhos. Rapaz, eu li isso recentemente. Eu li, eu não lembro onde foi que eu li. Isso aí é Joana de Ângeles, eu acho. Eu não lembro, mas eu acho que não. Eu acho que é fora da literatura espírita. Não, mas é um conceito de psicologia, porque é aquela coisa, a melhor coisa, o suprassumo da criação de um filho é você criar filhos autônomos. Que consigam viver independente de você. Viver autonomamente. Autonomamente. É aquela coisa, você sabe que em um momento desse processo, você pai, você mãe, se tornará dispensável. E isso é para isso que você tem que marchar. E porque um dia nós vamos faltar, né? A regra... A ordem natural das coisas... A ordem natural é essa. Uhum. Um dia nós vamos faltar. E aí é doído mesmo, né, Almeida? Você se imaginar, você desencarnado e vendo o seu filho não conseguir viver em função da sua ausência, não conseguir viver bem, não conseguir... Porque sobreviver, ele vai sobreviver, mas não vai conseguir ter uma vida plena, uma vida... né? Então, eu gosto muito dessa frase, né? Pais de sucesso é aqueles que se tornam dispensáveis para os seus filhos. Que atuam para se tornarem dispensáveis. É isso aí. Eles, como diz o outro, conscientemente atuam para se tornar dispensáveis. No exemplo que você deu, a pessoa vai no sentido contrário. Ela afaga tanto o filho para que ela se torna imprescindível na vida do filho. Como diz o outro, é aquela ave, aquela águia que protege tanto o filhote que ele não desenvolve as asas. Que ele não consegue voar. Que ele não vai voar. Ele não consegue voar porque você não deixou as asas dele nascer, não deixou ele correr riscos, não deixou ele despencar do ninho lá para ver se ele vai voar. Porque não tem jeito, não. O primeiro voo ele vai botar o bico para baixo e vai se jogar.
É isso, Almeida, interessante. É, Almeida, nós ainda temos alguns minutos. isso. Dá para mais uma questão. Vamos lá. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ponto. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Vou repetir a pergunta, Almeida. Uhum. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Pergunta: encontra o homem na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro para isso? Na lei natural a gente encontra respostas. E como a exemplo do que a gente acabou de discutir aqui sobre, é que às vezes a gente olha com o bico, com o olho muito para o chão, vendo muito curto. Quando a gente começa a levantar a cabeça, né, e vamos lembrar que o ser humano se torna humano quando o quadrúpede se torna um bípede. É verdade. Começa a se tornar humano, não que ele já tenha virado humano. E que é justamente uma das coisas que colocam diferencial no ser humano, é essa capacidade de enxergar longe, né? De antever o perigo, antever o desenvolvimento das coisas. Na lei natural, se a gente aprender a usar a inteligência, se a gente começar a perceber as causas e consequências de cada ato, né? E aqui ele fala da gula, né? Ele fala da gula. Ora, pois, eu tenho uma capacidade de processar alimento, eu tenho uma necessidade de gastar energia, de ter material para repor. E a verdade é que a gente precisa cada vez menos de comida. Quando você está na vida adulta, né? Uhum. Mas a gente continua comendo, né? Aí eu tô gordinho aqui, sinto muito. Falha minha. E a gente tem que começar a perceber essas coisas. A gente tem que começar a perceber, viver conscientemente, viver com consciência, né? Eu sou um ser que precisa evoluir, que precisa progredir, que precisa cada vez mais viver de conformidade com essa lei natural, em situações cada vez menos perceptíveis, né? Uhum. Quando eu estudo na doutrina espírita que somos seres que temos centros de força na nossa parte perispiritual, que o Pai Eterno permanentemente nos alimenta com essa energia, e que as doenças são causadas pelo desequilíbrio, isso não quer dizer que a gente deva parar de tomar remédio, mas a gente tem que começar a tomar consciência do que será aquilo que eu faço que eu causo a doença em mim mesmo, né? E é um caminho que a gente vai ter que começar a pensar intensivamente daqui para frente, né? Então, respondendo de uma maneira mais objetiva, encontramos na lei natural as regras dessa conduta? Nós conseguimos sim. Agora, isso vai ser um caminho cada vez mais complexo, um caminho cada vez mais de sabedoria cada vez mais elevada. Vai exigir um aguçamento das percepções para entender, interpretar isso aí. No momento que a gente começar a perceber, olha, a medicina moderna já diz, não todos, existem casos que são genéticos, mas a maioria dos casos de diabetes é indisciplina alimentar durante a vida. Duro, né? Existem casos genéticos que a pessoa já vem com um problema genético e essa situação se estabelece. Mas a maioria dos casos de hipertensão é indisciplina alimentar, né? A gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Talvez o mais seja menos, né? E vamos deixar cada um pensar, seja mais, né? ou menos seja cada vez mais. Menos é mais, né? Uhum. Vamos ler a resposta, amigo? Isso. Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele a ultrapassa,
é punido pelo sofrimento. E a gente diz que é Deus que está nos punindo. Não é Deus punindo. Você que ultrapassou o limite da lei está sendo, recebendo a reação da sua ação. Eu fico lembrando daquela musiquinha do desenho de Mowgli. Não sei se você já viu esse desenho. Não Os lembro. meninos, quando eram crianças, você não O mostrou. Mowgli é o menininho lá, O menino lobo. menino lobo, é. Aí tem uma musiquinha que se toca lá no meio, né? Ah. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Peraí. Por isso eu digo, necessário, somente o necessário. Quem vive com o necessário nessa vida é necessariamente feliz. O difícil é descobrir, é encontrar o necessário. É encontrar a medida do que é necessário. Do necessário. A medida da necessidade. Você pode ver que está tudo escrito aqui. É a medida da necessidade. A gente não precisa de mais. Resposta continua. Se o homem escutasse em todas as coisas a voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. É isso aí. Então bastava você ter um pouco de parcimônia, um pouco de... Já chega, isso já chega. Basta. Isso vale para tudo, né, Almeida? Vale. Para comida, para bebida, para o amor. Amor entre aspas, porque o amor pleno... Amor pleno nunca é demais. Nunca é demais, mas esse amor viciado, esse amor com apego, esse amor que se confunde com paixão, isso aí a gente tem que aprender a... Conter-se. Contê-lo, né? Conter-se dentro da necessidade, conter-se dentro da justa medida. E a natureza, mais uma vez, dá um show quando coloca no ambiente familiar o verdadeiro laboratório para a gente desenvolver essas habilidades, né? Com certeza. Principalmente com relação aos filhos. A relação pais e filhos é um desafio grande. Pós-graduação, doutorado na nossa existência. É um pós-doc em relacionamento, né? Para a gente manter um equilíbrio, né? Em todas as fases, porque a relação se transforma, né? Ela vai se transformando e vai se tornando cada vez mais forte. Cada vez mais sutilizada, porque fica distante, né? Uhum. É sutil, mas ela continua na essência, quando bem administrada, mais forte. Tenho dito. Foi? Almeida, o nosso tempo está acabando. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, gente. Fiquem com Deus. Gente, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Nos veremos na próxima semana, se Deus quiser e Ele quer. Grande abraço. Abração.